Eu já tive a oportunidade de falar sobre este tópico em alguns locais, sobretudo quando me pedem, quando me convidam para falar em congressos ou em universidades, pedem-me para abordar mais estes tópicos. E eu vou então aqui falar-vos um pouco sobre isto. São as vantagens e desvantagens de sermos traders profissionais, não é? Todos vocês estão aqui, imagino que todos vocês gostem de apostas, imagino que todos vocês gostassem um dia de vir a ser traders profissionais, ou seja, não fazer mais nada na vida, ganhar dinheiro unicamente à custa das apostas. É possível. Estão com alguns traders profissionais nesta sala, para além de mim, que eu identifico, mas terão que estar conscientes que esta é uma profissão que tem vantagens e tem desvantagens, e que não é para toda a gente. Okay? Posso-vos começar rapidamente, acho que aqui não terá muito interesse, mas posso-vos dizer rapidamente, por comparação com o trader de ações ou dos mercados financeiros no geral, seja de moedas, enfim, de futuros, seja o que for, o mercado específico das apostas é um mercado que apresenta uma relação causa e efeito mais evidente do que no mercado das ações, por exemplo. No mercado das ações, para vos dar um exemplo rápido, se surge uma notícia com os resultados de uma determinada empresa, isso pode significar para determinados analistas que a ação da empresa deve subir porque teve lucros. Né? Para outros, não deve subir nem descer, deve estar na mesma, era o lucro que eles estavam à espera. Enquanto para outros, até pode significar que a ação deve descer porque, embora a empresa tenha lucros, estavam à espera de mais. O que eu vos estou a dizer é dar-vos um exemplo de uma notícia relevante, como a divulgação de resultados, que pode ser interpretada de diferentes formas. No nosso caso, aquilo que vos interessa nas apostas, não há essa dupla interpretação ou tripla interpretação, não é? Se, por exemplo, o Messi se lesionar, nós sabemos que isso é uma má notícia para o Barcelona. Sabemos que a odd do Barcelona tem que subir. Não há uma segunda interpretação possível. Não há ninguém que diga não, mas espera aí, agora o Messi lesionou-se, o substituto do Messi vai entrar cheio de vontade para tentar tirar o lugar ao Messi. Isso não é uma notícia, não é uma abordagem possível. Então, se o Messi se lesiona, só pode significar uma coisa: a odd do Barcelona tem de subir. Se o Messi está no banco e salta para o aquecimento, isso significa uma coisa: né? A odd do Barcelona vai descer. Nós, os portugueses, tivemos um exemplo muito evidente desta relação causa e efeito, e precisamente com o Messi, por isso é que eu estou a dizer isso, no último jogo que o Benfica defrontou contra o Barcelona. Não é? Foi impressionante. A variação da odd do Barcelona, o Messi no último jogo não começou a jogar a titular, mal ele entrou para o aquecimento, a odd do Barcelona começou a descer, e finalmente, quando o Messi entrou, deu um último pico, mas é realmente incrível a variação que a odd do Barcelona sofreu pelo facto do Messi dar o seu contributo para o Barcelona. Ou seja, não há... A relação causa e efeito, então, é muito mais evidente nas apostas. Isto tudo significa o quê? Significa que é mais fácil para nós, traders profissionais, estudarmos o mercado das apostas do que propriamente tentarmos compreender o mercado das ações, que é difícil de fazermos de outra forma que não seja numa equipa. Okay? É preciso várias pessoas especialistas em vários assuntos que dominem várias áreas, portanto, uma equipa multidisciplinar para conseguir tirar proveito do mercado das ações. Nas apostas pode ser feito individualmente, okay? É uma vantagem que nós temos. Enfim, neste caso, quando eu fiz
Este PowerPoint já foi há alguns anos e não se colocava ainda esta questão dos impostos em Portugal. Mas, de qualquer maneira, portanto, aqui em Portugal, este é um tópico que, nesta altura, como sabem, está a ser discutido. Há uma nova lei que está a ser desenhada. Posso dizer que ainda esta semana fui ao Parlamento a convite de um grupo parlamentar para dar a minha opinião sobre este assunto, para dar o meu contributo sobre este assunto. Mas, nesta altura, lá está, ainda não está previsto, mas em Londres, Inglaterra, em todo o Reino Unido, nós, os traders profissionais, não pagamos impostos dos lucros que obtemos das apostas. As casas de apostas pagam um imposto extra, mas nós, apostadores, não pagamos. Mas, no caso das mais-valias em bolsa, temos que pagar impostos. Ou seja, se vocês forem igualmente bons nas duas áreas, nas ações e nas apostas, pelo menos nas apostas têm essa vantagem a nível fiscal, têm um tratamento fiscal mais vantajoso. Pronto, e depois, enfim, isto a nível pessoal, não é? Provavelmente haverá pessoas que pensem de forma diferente, mas terão que ter em conta que é uma sorte que nós temos, realmente, poder estar a ver jogos de futebol e a ganhar dinheiro com isso, para quem gosta de futebol, para quem faz trading em futebol, não é? Quem gostar de fazer trading com ténis, é uma mais-valia, realmente. É mais divertido estar a ver os jogos de ténis, de futebol, de boxe, de Fórmula 1, seja o que for, do que estar a analisar os relatórios e contas, os balanços, as demonstrações de resultado. Não é tão divertido. Para apostar temos que ter em conta pelo menos uma casa de apostas. Que casas de apostas devo escolher? Devo escolher aquelas que me oferecem o produto que eu procuro. Por exemplo, se eu gosto mais de apostar na NBA, devo ter em conta que a casa de apostas que escolho tem oferta sobre esta modalidade. Devo ter em conta mais do que uma casa de apostas? Algumas casas de apostas oferecem periodicamente bónus e promoções que só poderemos aproveitar se tivermos contas em várias. Mas a principal vantagem de ter conta aberta em várias casas de apostas é poder apostar com o melhor prémio disponível. Por exemplo, para este jogo, se eu quero apostar a favor do Lille, eu consigo obter mais dinheiro apostando na Bet365, à odd de 2.75, em vez de apostar a 2.50, que é a odd da William Hill. Mas se a minha análise me indicasse para apostar no Everton, eu deveria fazer a minha aposta na William Hill, é uma odd de 2.90, porque ganhava mais do que fazer essa mesma aposta na Bet365, onde apenas me oferecem uma odd de 2.80. Devemos sempre procurar a melhor odd para a aposta que queremos fazer, porque somando mais 1% em cada aposta, com a procura de uma odd 1% superior, ao fim de 10 apostas teremos mais 10% de rentabilidade.